Bem-vindos ao Lendo com Amorim. Eu sou Matheus Amorim e a gente está lendo essa obra magnífica, A Revolta de Atlas, episódio de número 5 agora, tá certo? A gente parou aqui na semana passada, na página 39. Então a gente estava lendo ali sobre o Hank Harden, né? Então esse personagem que apareceu aí, descrito pela primeira vez pela Dagny Taggart naquela reunião com o Jim. E agora, efetivamente, ele apareceu na trama, né? Foi descrito muito bem pela nossa autora e a gente vai se aprofundar melhor agora nesse personagem. Tá certo? Vamos lá? Página 39, no início lá da página, logo no começo. Vamos continuar. Então, eram os momentos roubados de reuniões. Então, só para contextualizar aqui para onde a gente parou, né? A autora estava descrevendo o personagem, falou que ele trabalhou 10 anos nesse metal que acabara de se tornar realidade. Então, descreveu toda a fábrica, depois a caldeira, né? Descendo lá com o novo metal que ele tinha feito. Então, não é qualquer metal, é um metal hardened, patenteado. Realmente uma conquista dele, que ele trabalhou anos para poder desenvolver. Foram muitos fracassos até chegar nesse metal. E agora ele está indo para casa, né? Basicamente é isso. Vamos lá. Eram os momentos roubados de reuniões, contratos, do dever de administrar a melhor siderúrgica do país. E aqui não é o autor, perdão, não é o personagem falando da siderúrgica dele, é a autora falando isso. Então tem uma relevância, né? Não é mero merchandising. É realmente a melhor, ou pelo menos uma das melhores. Do dever de se administrar a melhor siderúrgica do país, momentos roubados com sentimentos de culpa, como os que roubavam para amores secretos. Era um pensamento fixo que, durante o período de 10 anos, se manteve subjacente a tudo o que ele fazia, a tudo o que via. O pensamento que ele mantinha enquanto olhava para os edifícios de uma cidade, os trilhos de uma ferrovia, a luz da janela que uma casa do campo de uma casa de campo vista à distância, a faca na mão de uma bela mulher cortando uma fruta num banquete, a ideia de uma liga de metal que pudesse fazer mais do que o aço jamais fizera. Um metal que viesse a ser para o aço o que o aço fora para o ferro. Era, eram os sentimentos torturantes que experimentava ao descartar uma esperança ou uma amostra, sem se permitir reconhecer que estava cansado, sem se dar tempo para sentimentos, circulando sempre na tortura do não está suficientemente bom, do ainda não vai ser dessa vez, e o espírito de continuar em frente sem qualquer ajuda que não a da convicção de que aquilo podia ser feito. E é engraçado, né? Porque esse tipo de sentimento parece ser muito comum entre pessoas que realmente realizam alguma coisa. Como é o nome dele? O Winston Churchill. Tem até no charuto. Minha esposa me deu um charuto essa de aniversário e era do White Churchill, né? Churchill fumava tanto charuto nesse estilo que aí tem o tamanho dele, né? Então, tipo assim, aquele tamanho foi dito como o tamanho Churchill. Então, é Wide Churchill. E o Winston Churchill era o rei das frases de efeito, assim, né? Ele era muito bom nisso. E uma delas é sobre o sucesso. Então, ele classificava, né? Ou caracterizava o sucesso como ir de um fracasso ao outro sem perder o entusiasmo, né? Então, essa era a definição de sucesso para o Winston Churchill. E é justamente isso sobre qualquer realização que a gente vai tentar na vida, né? Qualquer coisa que a gente vá tentar e que a gente almeja ser bem sucedido, aquilo ali vai nos requerer ir de um fracasso ao outro, porque a gente não é capaz, né? Se a gente fosse capaz, a gente já estaria onde a gente quer, a gente já seria quem a gente deseja ser. Como a gente não é ainda, ou não está ainda, então a gente tem que trabalhar duro para aquilo acontecer, e é lógico que vai haver fracassos. E o sucesso vai ser a premiação para aqueles que foram, né, de um fracasso ao outro sem perder o entusiasmo. E foi aqui a mesma coisa no caso de Hank Harden, que durou 10 anos, só para a produção desse metal, não é o tempo que ele trabalha com metal, é o tempo que durou para fazer essa liga em específico. Certo? Então vamos lá.
o espírito de continuar em frente, sem qualquer ajuda que não o dá convicção de que aquilo podia ser feito, até o dia em que foi realmente concluído e o seu nome era Metal Harden. Era isso que havia se transformado e fundido dentro de si. E a liga que agora se formava entre essa realidade e ele mesmo gerava um sentimento tranquilo e estranho, que o fazia sorrir no escuro, no meio do campo, e se perguntar por que a felicidade podia doer às vezes. Após algum tempo, verificou que estava pensando em seu passado, como se alguns daqueles dias se estendesse diante dele, pedindo que fossem relembrados. Relembrar é viver, né? Então, talvez seja por isso. Ele não queria olhá-los, desprezava as recordações, considerando-as uma perda de tempo. Porém, compreendeu que as de agora eram evocadas pelo objeto de metal que levava no seu bolso. E aí se permitiu lembrar. Reviu o dia em que estava sentado à borda de um rocheado e sentiu uma gota de suor que se deslocava da sua têmpora para o pescoço. Tinha 14 anos, e aquele era o seu primeiro dia de trabalho nas minas de ferro de Minnesota. Estava tentando aprender a respirar, apesar da terrível dor que sentia no peito. Ficou amaldiçoando a si mesmo, porque não havia decidido, perdão, porque havia decidido que não se cansaria. Depois de algum tempo, voltou ao trabalho. Decidira que a dor não era razão bastante para parar. Reviu o dia em que olhava as minas da janela do seu escritório. Agora eram suas. Ele estava com 30 anos. O que se passara entre uma cena e outra durante todos aqueles anos não contava, assim como a dor também não havia importado. Tinha trabalhado em minas, fundições, usinas de aço no norte, sempre se deslocando em busca do objetivo que fixara. Tudo de que se lembrava dos empregos era de que os homens ao seu redor pareciam nunca saber o que fazer, e ele sempre sabia. Lembrou-se de que, naquela época, muitas minas de ferro estavam fechando, tais quais estas agora suas, até que ele as adquiriu. Olhou para os patamares dos rocheados à distância. Operários erguiam um novo letreiro sobre um portão, ao, ao fim de uma estrada. Minérios Harden. Reviu uma tarde em que estava sentado no escritório. Era quase noitinha, e o seu pessoal já havia saído. Ele podia ficar ali, sozinho e sem testemunhas. Sentia-se cansado. Era como se tivesse realizado uma corrida contra o próprio corpo. E todo o cansaço de anos que ele havia se recusado a sentir desabasse agora sobre si e o esmagasse contra a superfície da mesa. Nada sentia a não ser o desejo de permanecer imóvel. Não tinha forças para sentir ou para sofrer. Queimara tudo o que havia para queimar dentro de si. Tinha espalhado tantas faíscas para dar partida às inúmeras coisas que fizera, e agora pensava se alguém no mundo lhe daria uma faísca inicial para recomeçar. Agora que ele sentia, agora que ele sentia sem iniciativa. Pergunta a si mesmo: quem lhe dera a primeira faísca de todas? Quem a mantiver em movimento? Levantou a cabeça. Devagar, devagar, com o maior esforço da sua vida. Fez seu corpo se levantar até poder sentar direito. Com apenas uma das mãos, apoiava na escrivaninha e apenas um braço trêmulo a lhe fornecer sustentação. E nunca mais se fez de novo aquela pergunta. Reviu o dia em que, do alto de um monte, olhava para uma terra devastada onde antes houvera sua fundição de aço. Estava fechada e abandonada. Ele a comprara na noite anterior. Soprava um vento forte e a luz cinzenta escapava por entre as nuvens. Viu, com essa luz, a cor vermelho-marrom, como de sangue congelado, da ferrugem que cobriu o aço dos guindastes gigantescos. E viu, também, os tufos de ervas daninhas, verdes, brilhantes, vivos, crescendo como canibais, bem nutridos por entre os cacos de vidro, ao pé de paredes e esquadrias desnudas.
Num portão, ao longe, viam-se silhuetas de homens. Eram desempregados, nas barracas apodrecidas remanescentes do que antes fora uma cidade próspera. Olhavam silenciosos o carro luzente que ele estacionara no portão da fundição e se perguntaram se o homem que viam no alto da colina era Hank Harden, de quem as pessoas tanto falavam, e se era verdade que a fundição ia reabrir as portas. O ciclo histórico da produção de aço na Pensilvânia está em fase decrescente, afirmava um jornal, e os especialistas concordavam que a aventura de Hank Harden nesta área é inútil. Logo se verá o sensacional fim do sensacional Hank Harden. Isso fora 10 anos antes. Hoje, o vento frio que batia em seu rosto era semelhante ao vento de então. Ele olhou para trás, a mancha avermelhada que subia da siderúrgica para o céu era uma visão tão vivificante quanto um amanhecer. Tais haviam sido seus passos, estações em um trem expresso alcançara e ultrapassara. Não havia de notável nos anos que ficavam entre elas. Pareciam borrados como uma paisagem vista em velocidade. De qualquer maneira, pensou, fossem quais tivessem sido as agonias e os esforços, haviam valido a pena, pois tornaram o dia de hoje possível. O dia em que a primeira cauda da primeira encomenda de metal Harden estava pronta e se transformaria em trilhos para Taggart Transcontinental. Tocou a pulseira no seu bolso. Fora feita dessa primeira fornada de metal. Era para sua mulher. Neste momento, se deu conta de que seu pensamento se voltara para uma abstração a qual dava o nome de sua mulher, e não para a mulher com quem havia se casado. Seguindo aqui, sentiu uma espécie de remorso, desejando que o bracelete não tivesse sido feito, e a seguir censurou-se por ter tido remorso. Sacudiu a cabeça. Não era tempo para velhas dúvidas. Sentiu-se capaz de perdoar qualquer coisa, porque a felicidade é o maior agente de purificação que há. Tinha certeza de que todos os seres vivos queriam que ele estivesse bem hoje. Sentia vontade de conversar com alguém, encarar o primeiro desconhecido que aparecesse, ficar diante dele, desarmado e aberto, e dizer: olhe para mim. As pessoas certamente estariam tão sequiosas de alegria quanto ele sempre fora, pensou. Sequiosas de um alívio momentâneo daquela carga cinzenta de sofrimento que parecia tão inexplicável e desnecessária. Harden jamais entendera por que os homens haviam de ser infelizes. A estrada escura o tinha levado imperceptivelmente ao topo de uma colina. Ele parou e se voltou. A mancha vermelha agora era uma pequena faixa, longe, no poente. Por cima dela, mais próximas, viu as letras de gás neon no céu escuro. Siderúrgica Harden. Manteve-se ereto, como se diante de um tribunal. Pensou em outras placas luminosas espalhadas pelo país, na escuridão da noite. Minérios Harden, carvão Harden, calcário Harden. Pensou nos dias que vivera. Seria bom se pudesse pôr sobre eles um cartaz em neon com os dizeres Vida Harden. Né? Ou seja, essas empresas as quais ele produziu, né? Nada mais, nada menos do que são ele, né? Porque é fruto da vida que ele levou, certo? Voltou-se bruscamente e caminhou. À medida que se aproximava de casa, começou a perceber que seus passos iam ficando mais lentos e que algo do seu bom humor o abandonava. Percebeu a contragosto que relutava em entrar em casa. Não pensou, hoje não. Hoje eles compreenderão. Mas ele mesmo não sabia e nunca tinha definido o que de fato queria que eles compreendessem. Percebeu luzes nas janelas de casa antes de entrar. A casa ficava numa colina e aparecia diante dele como uma grande massa branca. Parecia nua, com alguns pilares semicoloniais que representavam um indeciso ornamento.
O aspecto era sem graça, como o de uma nudez que não valia a pena ser revelada. Não sabia se a mulher havia notado quando ele entrou na sala. Ela estava sentada perto da lareira conversando. O braço dela desenhava curvas no ar, dando uma ênfase graciosa às palavras. Harden percebeu uma pequena interrupção em sua voz. Talvez ela tivesse visto, mas não desviou o olhar e sua frase seguiu sem alterações. Ele não tinha certeza. Mas é bom, perdão, mas é que um homem de cultura fica, perdão de novo. Vamos começar aqui de novo. Essa agora é aparentemente a esposa dele que vai falar. Mas é que um homem de cultura fica entediado com as supostas maravilhas da engenhosidade puramente material, diz ela. Ele simplesmente se recusa a achar graça na arte dos encantamentos. Neste ponto, ela voltou a cabeça, olhou para Harden, parando na parte mais sombria da longa sala, e seus braços se abriram graciosamente para os lados, como dois colos de cisne. Então, querido, disse divertida, não é cedo demais para voltar para casa? Não havia nenhuma limalha para varrer, nem metais para polir? Vamos descobrir a resposta. Todos se voltaram para ele, sua mãe, seu irmão Philip. Ah, o irmão Philip. Esse personagem vai ser muito bom. E Paul Lurkin, um velho amigo deles. Sinto muito, respondeu. Sei que estou atrasado. Não diga que sente muito, disse a mãe dele. Você podia ter telefonado. Harden a olhava, procurando recordar algo. Você tinha prometido vir para jantar hoje. É verdade, prometi. Sinto muito mesmo. Mas é que hoje, na fundição, ele vacilou. Não conseguia dizer aquilo que viera com a intenção específica de dizer. Ou seja, poxa, a gente realizou um feito maravilhoso ao qual eu trabalho há 10 anos. Não conseguiu dizer. E aí é que eu esqueci. Foi o que conseguiu dizer, concluindo. É isso que mamãe queria dizer, disse Philip. Ora, deixemos que ele chegue. Ele ainda não está aqui. Ainda está na fundição, disse sua mulher alegremente. Tire o casaco, Henry. Paul Lurkin olhava para ele com os olhos dedicados de um cão inibido. Oi, Paul, disse Harden quando chegou. Cheguei de Nova York no voo das 17h35. Larkin sorria para ele, em agradecimento pela atenção. Algum problema? Quem não tem problemas nos dias de hoje, meu caro? O sorriso se tornava resignado, numa indicação de que sua frase era meramente filosófica. Mas não é nada de especial hoje. Perdão, li errado aqui. Mas não é nada de especial. Hoje não. Apenas resolvi dar um pulo até aqui para ver você, a esposa de Harden Hill. Você o desapontou, Paul. E se voltando para Harden. É um complexo de inferioridade ou de superioridade, Henry? Você não acredita que alguém deseje vê-lo sem razões graves para isso? Ou acha, pelo contrário, que ninguém pode fazer nada sem sua ajuda? Cara, a esposa não perdoou, hein? Tá louco, o cara acabou de chegar do trabalho em vez de um cafezinho quente, né? A esposa do Harden não perdoa ele nem por um segundo. Ai. Vamos lá. Harden teve vontade de responder com dureza, mas ela sorria para ele como se tivesse apenas feito uma graça qualquer na conversa. E ele não tinha capacidade para conversar fiado, de modo que não respondeu nada. Deixou-se ficar olhando para ela, pensando nas coisas que jamais compreendera. Lillian Harden era considerada uma bela mulher. Tinha um corpo alto, gracioso, do tipo que ficava sempre bem de vestidos longos com cintura alta, estilo império, que ela usava com frequência. Seu perfil delicado era como os dos camafeus do mesmo período. Linhas puras, orgulhosas, cabelos castanhos luzidos que ela usava com simplicidade clássica. Tudo criava um clima de beleza austera e imperial, mas, vista de frente, causava uma sensação de choque e desapontamento. Não tinha um rosto bonito. A falha estava nos olhos.
Eles eram vagamente pálidos, nem cinzentos nem castanhos, mortiços, vazios de expressão. Harden nunca entendera por que havia tão pouca alegria em seu sorriso, já que ela parecia sempre tão animada. Já os vimos antes, querido, disse ela em resposta ao silêncio dele, embora você não esteja muito certo disso, ao que parece. Vamos lá. Já jantou, Henry? Perguntou sua mãe. Havia um tom de censura e impaciência na voz dela, como se a fome dele fosse um insulto pessoal dirigido a ela. Sim, não estava com fome. Então vou mandar. Aí, reticências aqui, né? Não, agora não. Não importa. Essa é a resposta de Harden ali, né? Este sempre foi o seu problema. Ela falou sem olhar para ele, como se estivesse se dirigindo para o espaço. Não adianta tentar fazer as coisas para você. Você não demonstra gratidão. Jamais conseguiu fazer... Jamais consegui fazer você comer direito. Então ele era esguio, né? Uma das características lá é que ele era magrelo. Você estava trabalhando demais, Henry, disse Philip. Isso não faz bem. Harden riu. Eu gosto. É o que você diz a si mesmo. É uma forma de neurose, você sabe. Quando um homem se afoga no trabalho, é porque está fugindo de alguma coisa. Você precisa de um passatempo. Ora, Phil, pelo amor de Deus, ele disse, lamentando intimamente a irritação que deixou transparecer na voz. Philip sempre tivera saúde precária, muito embora os médicos jamais tivessem encontrado nenhum problema específico em seu corpo desengolçado. Tinha 38 anos, mas sua exaustão crônica levava todos a pensar que era mais velho que o irmão. Então, é irmão de Harden aqui, o Philip, né? Você precisa aprender a se divertir, dizia Philip. Senão vai terminar ficando uma pessoa vazia e chata. Obcecada, você sabe. É preciso sair dessa sua casca e olhar para o mundo. Você não quer passar a vida inteira em brancas nuvens, não é? Cadê? Lutando contra a irritação, Harden procurou se convencer de que aquela era a maneira de Philip se mostrar solícito. Disse a si mesmo que seria justo se irritar. Estavam todos procurando mostrar seu interesse por ele, e ele querendo que ninguém se preocupasse com aquelas coisas. Não aquelas. Tive um ótimo dia hoje, Phil, respondeu sorrindo e não entendeu por que Phil não queria saber porque seu dia fora ótimo. Queria que alguém se interessasse. Estava sendo difícil manter sua concentração. A visão do metal líquido correndo ainda estava em sua mente, queimando, preenchendo sua consciência, sem deixar espaço para qualquer outra coisa. Você poderia ter se desculpado, mas eu sei que isso é pedir demais para você, disse sua mãe. Ele se voltou para ela e viu que a mãe o encarava com aquele olhar magoado, que anuncia a paciência a que estão condenados os indefesos. A senhorita Bisham veio jantar, continuou ela em tom de censura. Como? A senhorita Bisham, minha amiga. Ah, sim. Eu lhe falei sobre ela muitas vezes, mas você nunca se lembra de nada que lhe digo. A senhorita Bisham queria muito... Aí é complicado. Queria muito conhecer você, mas você teve que sair logo após o jantar. Vamos ver aqui. É isso aí. Não pôde esperar. Ela é uma pessoa muito ocupada. Ela gostaria muito de lhe falar sobre o trabalho que nós estamos realizando na escola paroquial, sobre as turmas de trabalho em metal e as belas maçanetas de ferro que as nossas criancinhas pobres estão fazendo praticamente sem ajuda. Ele precisou de toda a sua capacidade de concentração para responder. Sinto muito tê-la desapontado, mamãe. Se não sente, não. Você poderia ter chegado a tempo se fizesse um esforço, mas você só se esforça por interesse próprio. Não se interessa por nós nem pelo que fazemos. Acha que pagar as contas é o bastante, não é? Dinheiro
É só o que você se interessa. E tudo o que nos dá. É tudo o que nos dá. Ficou sem acento ali. E tempo. Quando foi que você nos dedicou um pouco de tempo? Ele pensou que, se essa crítica queria dizer que ela sentia falta dele, então isso significaria afeição. E se significaria afeição, era injusto que ele experimentasse o sentimento sombrio que o manteve calado. Talvez para sua voz não deixasse explícito, talvez para que sua voz não deixasse explícito que o sentimento era de repulsa. Ui, caramba. Você não se importa com nada, continuou ela, entre pedindo e censurando. E Lilian precisou de você. Isso mesmo. E Lilian precisou de você por causa de um problema muito importante. Mas eu disse logo a ela que não adiantaria esperar. Ora, mamãe, cortou Lilian. Não era tão importante, pelo menos para Henry. Ele se voltou para a mulher. Estava ainda de casaco, em pé no meio da sala, como se estivesse sido flagrado no meio de um sonho e se recusava a se tornar real para ele. Para ele, nada importa, disse Lilian alegremente, de tal modo que ele não soube dizer se ela estava pedindo desculpas ou sendo debochada. Não se trata de negócio, é coisa puramente não comercial. E o que é? Uma festa que vou dar. Uma festa? Ah, essa festa. Se for o que eu estou pensando, vai ser muito bom, porque vai ter o discurso sobre o dinheiro. Vai ser bem maravilhoso. Vamos lá. Ora, não se assuste. Não vai ser amanhã à noite. Sei que você está muito ocupado. Mas vai ser daqui a 3 meses. E quero que seja grande e especial. E quero que você prometa que estará aqui na noite marcada e não em Minnesota, nem no Colorado, nem na Califórnia. Pode ser? Ela olhava de maneira estranha e falava num tom simultaneamente descompromissado e determinado, o sorriso salientando um ar de inocência e a insinuação de que havia um trunfo na manga. Daqui a 3 meses, você sabe que não posso prever os chamados de urgência, que costumam me tirar da cidade. Ah, eu sei muito bem. Mas será que eu não posso marcar desde agora uma entrevista com você? Como qualquer executivo de rede ferroviária, ou fabricante de automóveis ou comerciante de ferro velho? Dizem que você nunca falta a esses compromissos. É claro que deixe você escolher a data que lhe for mais conveniente. Olhava para ele e havia em seu olhar um apelo feminino, especial, por vir de baixo para cima. Pois ela estava de cabeça baixa e olhava para cima, para Harden em pé à sua frente. Ela continuou, num tom de voz exageradamente despreocupado e cauteloso ao mesmo tempo. A data que tinha em mente era 10 de dezembro, mas talvez você preferia 9 ou 11. Para mim não faz diferença. 10 de dezembro é a data de nosso aniversário de casamento, querido, disse ela docemente. Aí errou, hein? Não lembrou a data. E ela jogou verde, né? A data que tinha em mente era 10 de dezembro, para ver se ele falava a data do nosso aniversário. E ele passou por diante. Agora todos os olhos para ele. Agora todos olhavam para ele. Se esperavam. Peraí. Agora todos olhavam para ele. Se esperavam um ar de culpa, o que encontraram foi, em vez disso, um sorriso sutil, de quem acha graça. Ela não pretendia me pegar numa armadilha, será? Pensava ele consigo. Uma vez que era tão fácil esculpir. Não. Uma vez que era tão fácil escapulir, me recusando a aceitar qualquer sentimento de culpa entre o acontecimento e fazendo-a sentir-se desprezada. Harden sabia que os seus sentimentos que tinha por ela eram a única arma que Lilian dispunha. A razão de tudo, pensava ele, está por certo numa orgulhosa tentativa indireta de testar os sentimentos dele e ao mesmo tempo confessar os dela. Uma festa não representava para ele a forma ideal de comemoração, mas para ela, sim. Para os valores dele, nada significava. Para os dela, porém, era o maior tributo que ela poderia oferecer a ele ao casamento de ambos. É preciso, pensou,
respeitar as intenções dela, mesmo que os meus padrões sejam outros, mesmo que eu já não me importe com qualquer homenagem que ela me renda. É preciso deixá-la ganhar, porque ela está à mercê de mim. Isso ele pensou, tá? Ele sorriu, um sorriso aberto, sem ressentimentos, que dava a ela a palma da vitória. Está bem, Lilian, disse calmamente. Estarei aqui na noite de 10 de dezembro. Obrigada, querido. Havia no sorriso dela um ar de mistério e de reserva. Henry não entendeu porque teve a impressão momentânea de sua atitude tinha decepcionado a todos. Se ela confiava nele, se seu sentimento por ele continuava vivo, pensando ele corresponderia à sua confiança. Era preciso dizê-lo. As palavras servem como lentes para regular o foco da divisão das pessoas e ela e ele só podia usá-las assim, naquela noite. Sinto ter chegado tarde, Lilian, mas é que hoje, na usina, tiramos a primeira cauda de metal Harden. Fez-se um momento absoluto de silêncio, até que Philip falou. Que ótimo. Os outros não disseram nada. Ele levou uma das mãos no bolso. Quando tocou o bracelete, a realidade que o objeto significava suplantou tudo o mais. Sentiu-se como no momento em que viu o metal líquido cortando o ar diante de si. Trouxe um presente para você, Lilian. Ele notou que estava bem rígido e que seu gesto parecia de um cruzado que retornava trazendo... Perdão. Ele notou que estava bem rígido e que seu gesto parecia de um cruzado que retornava trazendo troféus para sua amada e deixou cair a pena... Não. E deixou cair a pequena corrente de metal no colo dela. Cara, não deixou cair, não entregou. Mas aí também ele não se ajuda, né? Lilian Harden o apanhou, pinçando-a entre os dois dedos estendidos, né? Fazendo assim, ó. O que é isso aqui, né? E o levantou contra a luz. Os elos eram pesados, simples, e o metal brilhante tinha uma cor estranha, azul esverdeada. Que é isso? Perguntou ela. O primeiro objeto feito com a primeira cauda da primeira encomenda de metal Harden. Quer dizer que tem o mesmo valor de um pedaço de trilho? Ele olhou para ela, sem entender. Ela sacudiu o bracelete, fazendo-o cintilar contra a luz. Henry, é maravilhoso. Que originalidade. Vou, vou ser a sensação em Nova York, usando joias feitas com o mesmo material que as grades das pontes, os motores dos caminhões, os fogões de cozinha, as máquinas de escrever e... O que foi mesmo que você disse no outro dia, querido? Panelas de sopa? Meu Deus, Henry. Como você é convencido, disse Philip. Lilian gargalhava. E com o gargalhar de Lilian perante o presente do Harden, a gente vai finalizar a leitura de hoje. Não tem muito o que dizer, é mais uma descrição ali, né? Para vocês entenderem como que vai ser o clima da casa do Harden. Quando o Philip começar a falar vai ser maravilhoso. Acho que você tem que ter paciência. Quando eu estou recitando aqui, né? A autora, ela vai criando o ambiente, por mais que nesse começo aqui seja mais moroso, mas depois pega no tranco e fica bem bom. Então, não esqueçam disso, né? Todas as características que a autora vai pincelando ali ao longo desse diálogo, tanto da Lilian, né? Às vezes ela não descreve exatamente a pessoa, mas ela vai dando o entorno ali, né? E através do entorno você vai conseguindo entender a pessoa. Também o Harden, né? Aprofundou aqui o Harden, tudo que ele fez, como que foi o passado nele, de onde ele veio, e como que é a casa dele, né? Ou seja, o habitat do Harden, como que é aquele local. Coisas pequenas que a gente acaba passando desapercebido, eu não marquei aqui, então vai ser fácil achar. Mas assim que ele estava indo para casa, a autora coloca assim, né, que cada vez que ele chegava mais perto de casa, ele diminuía o ritmo sem perceber, né? Ou seja, ele não gosta de estar naquele ambiente, né? E é quase que o subconsciente dele o quer retirar daquele local porque não é o local que é o habitat dele, o local que ele se sente familiarizado, né? Então ele vai chegando perto de casa, ele vai cada vez mais, né, querendo se distanciar. Você pode imaginar, talvez ele seja uma pessoa realmente
afeita a números, né? Ele gosta de cálculo, por isso que ele fabrica metal e tal. E não é isso, porque assim que ele ter uma relação com uma pessoa que pensa minimamente igual a ele, não é pensar no sentido de ter as mesmas ideias, mas é ter os mesmos valores. Quando ele ter uma pessoa dessa ao lado dele, conversando com ele, você vai ver que ele a mesma expressão que ele tinha para com o metal, o mesmo sentimento que ele tem quando ele está na fábrica, ele tem com as pessoas. Então, não é uma questão dele não gostar das pessoas, ou das pessoas serem muito supérfluas, não é disso, é questão de valores. A gente vai entender isso quando acontecer esse encontro. Eu vou retomar esse trecho aqui que a gente leu, tá bom? Então é isso, a gente vai parar aqui na página 46 e na semana que vem a gente retoma esse livro maravilhoso. Tá certo? Espero que estejam todos bem, que fiquem bem e até semana que vem. Tchau, tchau!